Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Nós vamos ler hoje a introdução à carta, né? E a saudação que Paulo faz, então, à comunidade ali dos Coríntios. Mas antes, nós precisamos lembrar algumas coisas. Nós temos que lembrar que os coríntios eles tinham uma cultura de autopromoção e de orgulho muito forte. E o sistema deles, né, era baseado naquele sistema que eu falei na introdução às cartas de Paulo aos Coríntios, de benfeitor beneficiário, e tinha uma grande busca, né, dos coríntios por ascensão social. Isso é importantíssimo a gente lembrar durante a leitura da carta, tá bom? O propósito de Paulo, né, ao escrever esta carta aos Coríntios, nós podemos resumir aqui o propósito dele, que era dissociar, né, separar duas realidades. Separar a realidade da estrutura social, construída em torno da riqueza, do privilégio. Ele precisa separar essa realidade da realidade do reino de Deus, da identidade cristã e do testemunho cristão. Então esse vai ser o esforço de Paulo como apóstolo, ensinar então essa comunidade a respeito dos valores do reino de Deus e trazer essa separação entre as influências que eles estavam recebendo da cultura deles e tentando levar, portanto, para dentro da igreja, tá bom? Então vamos também ver aqui a ideia central dessa pequena passagem de hoje. Paulo ele se apresenta aqui como seguidor de Cristo, semelhante a seus amigos coríntios, e lembra-os de que chamar Cristo de Senhor deve gerar atitudes de vida que reflitam esse relacionamento com Cristo, tá bom? Então, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes. Então, mais algumas reflexões. Veremos que o desejo de Paulo, ao escrever a carta, é que os cristãos coríntios reconheçam o que significa chamar Cristo de Senhor e adorar o único verdadeiro Deus. Paulo, ao incluir Sóstenes aqui, né, na sua saudação, na abertura da carta, ele nos mostra que ele não trabalha sozinho, mas sempre com outros irmãos. Inclusive, esse foi um ensinamento de Jesus aos discípulos quando eles iam sair para pregar o evangelho, de dois em dois, né? Então Paulo ele sempre anda com alguém, com uma equipe, companheiros realmente, tanto de viagem como em algumas questões ministeriais. E no caso aqui ele cita Sóstenes. Então, retomando, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Aqui é muito interessante, a igreja é de Deus. Ah, mas óbvio, né? Não, gente, lembra, nós estamos falando de uma cultura de benfeitores, de patronos da cidade, que eles, quando ajudavam algumas coisas públicas, eles se achavam merecedores, né, do mérito e até donos de algumas questões. Então, isso é importante. Então, a igreja que não pertence a nenhum benfeitor. A igreja é de Deus. Então, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Os primeiros leitores dessa carta, eles não conheciam o significado da palavra igreja como nós conhecemos hoje. A palavra igreja que Paulo usa aqui no grego é eclesia, tá? Então vamos lá para você entender. Os primeiros leitores não conheciam a equiparação contemporânea de eclesia como igreja, no sentido de prédios. Então, quando Paulo falava eclesia, igreja, não vinha na cabeça desses leitores de Paulo, no início, prédio, liturgias, programas religiosos e coisas nesse sentido. Eclesia era um termo geral na época usado para vários tipos de assembleias, né, reuniões públicas, até mesmo, por exemplo, de fins políticos. Então, quando eles faziam reuniões para deliberar questões políticas, eles faziam uma eclesia, tá bom? O termo era usado assim na época. É óbvio que aqui a eclesia, a assembleia pública agora, qual que é a diferença? Ela é de Deus. Então é a eclesia de Deus. É a comunidade, a assembleia pública que pertence a Deus. Esse é o diferencial.
Porque eclesias, existiam eclesias políticas e outras eclesias públicas, tá bom? Ademais, muitas dessas assembleias na cultura de Corinto pertenciam a benfeitores ricos, olha lá, que podiam contar com a lealdade de seus membros, que por sua vez desfrutavam de direitos, proeminência e influência decorrentes de serem associados a esse benfeitor. Então tinha várias comunidades, eclesias públicas nos setores da comunidade de Corinto, que sempre tinha alguém por trás bancando, que era chamado benfeitor. E esse benfeitor, portanto, ele tinha uma influência sobre todos, e quem era próximo do benfeitor também ganhava proeminência, status ali naquela comunidade. E era justamente isso, em muitos lugares que nós vamos ver, que Paulo vai combater a igreja de Corinto, porque essa cultura estava entrando dentro da igreja, coisa que não podia acontecer. Porque na eclesia de Deus, né, não há mais importante, menos importante, todos são filhos de Deus, servos do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então a eclesia em Corinto, a igreja, porém, ela pertencia a Deus e não a benfeitores em cujas casas ela se reunia, nem mesmo aos pregadores itinerantes que passavam ali. Nós sabemos também que alguns pregadores itinerantes deram trabalho para Paulo ali na igreja de Corinto, tá bom? Que a graça, ele termina essa saudaçãozinha, pequena saudação, mas extremamente importante, poderíamos falar muito mais, mas eu quero fazer vídeos pequenos. Ele diz que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Parece coisa simples para nós hoje, né? Mas na época do Império, quem trazia paz, a paz que eles conheciam, era a tal da Pax Romana. Quem trazia a paz era o imperador. Era o Quírios da época, era o senhor e o maior benfeitor da época, era César. E a caris, a maior graça e o maior favor vinha, portanto, do governo romano, do Império Romano. E Paulo aqui, né, ele justamente fala aos coríntios que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor, do Quírios, não o Quírios imperador, do Quírios, Jesus, que é o Cristo, essa graça e essa paz estejam com vocês da igreja de Corinto. Tá bom? Para a gente encerrar então aqui esse pedacinho final, perdão, aqui, deixa eu corrigir aqui, mesmo gravando, chamar Jesus de Cristo e Senhor significava afirmar, e significa até hoje, que a segurança absoluta da vida, então a segurança absoluta da minha vida, da sua vida, tanto no presente quanto na eternidade, não depende de César, não depende de presidente da República, não depende de políticos, não depende de juristas, do Supremo Tribunal Federal, de juízes, da justiça humana. A segurança absoluta da nossa vida como cristão depende única e exclusivamente de Cristo. De Cristo vem a verdadeira graça e a verdadeira paz, e não do Império Romano ou de qualquer outro governo humano. Num momento tão difícil político como o que nós enfrentamos no Brasil, lembre-se disso, que a nossa esperança última está somente em Cristo, aquele que vai trazer um reino eterno e único que pode trazer um reino eterno de paz, justiça e alegria eterna. Essa esperança não pode estar em nenhum político, nem mesmo naqueles políticos que apoiamos numa sociedade que depende da política humana. Mas a nossa esperança última só pode estar em Cristo, daí vem o nosso clamor como igreja. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Deus os abençoe nesse início da carta de Paulo aos Coríntios.